Caríssimos amigos, agora vamos começar a estudar a parte especial do Código Penal Militar. Vejam bem, na parte especial eu tenho os tipos penais propriamente dito, os crimes, né? A descrição da figura criminal. E na parte especial do Código Penal ainda tem uma situação que eu tenho dois viés. Ou eu tenho os crimes praticados em guerra, ou os crimes praticados em paz, em tempos de paz, em tempo de guerra e em tempo de paz, né? Nós vamos estudar, a partir de agora, então, a parte especial do Código Penal Militar que trata dos crimes em tempo de paz. Vamos lá. Primeiro crime que eu gostaria que vocês lembrassem é o crime que está previsto lá no artigo 149. E lá eu tenho duas figuras criminais que eu não posso confundir, porque a prova me cobra muito isso. Então eu tenho o 149 caput e tenho o parágrafo único do 149. No 149 caput eu tenho a figura do motim. E no parágrafo único eu tenho a figura da revolta. Professor, existe diferença? Sim. Então vamos lá. Em um e em outro, eu tenho um concurso necessário de agentes. Para praticar o crime de motim, de revolta, é necessário, tá, que eu tenha, no mínimo, 2 militares cometendo o fato. Se eu tiver um militar só, agindo contra a ordem do superior, tá certo? Eu tenho o crime de recusa de obediência, não motim e não revolta. Então, revolta e motim é um crime de concurso necessário, lembra disso. Pluralidade de agentes. Tanto no motim quanto na revolta, os militares eles vão estar agindo contra a ordem do superior. E essa ordem, é óbvio, que ela está relacionada às atribuições do subordinado. Então, eu tenho a atribuição de armar, de equipar, de fazer instrução, de ir com a viatura para atender uma ocorrência. Isso tudo está dentro das minhas atribuições funcionais. E quando eu falo em atribuições funcionais, eu estou falando, nesse caso, que o superior dá uma ordem para os militares e os militares se insurgem contra essa ordem. Tá certo? Existem 4 incisos no artigo 149, que são as gravidades dessa questão de eu estar contra aquela ordem, né? Num primeiro momento eu recuso, né? E eu posso chegar ao momento, inclusive, de agir com violência para não cumprir a ordem. Ok? Então vejam bem. Então, tanto no motim quanto na revolta, os subordinados estão agindo contra a ordem do superior. O superior manda o subordinado equipar, armar e entrar de serviço, e eles não aceitam aquela ordem, não entram de serviço, não armam e não equipam. É nesse caso que eu tenho motim e a revolta. Perfeito? Bom, professor, qual que é a diferença, então, do crime de motim e da revolta? Na revolta, o tipo penal, lá no parágrafo único, exige que os militares estejam armados, no plural. Então, exige que pelo menos 2 agentes estejam armados. Armados. Professor, mas se eu tenho 3 autores e apenas um está armado, é revolta ou motim? Motim. Por quê? Porque um armado não satisfaz o requisito previsto no parágrafo único de militares armados. Ok, gente? A única divergência que existe é com relação ao emprego ou não da arma, né? Tem doutrinador e tem jurisprudência que fala que os militares, para cair na revolta, teriam que usar a arma, apontar a arma para o superior. Outros falam que basta o porte da arma, não precisa de empregar a arma, basta que eles estejam portando a arma, perfeito? E não tem uma corrente que é para um lado ou para o outro. O que eu vou levar para a minha prova é a questão dos armados. Falou que os militares estão armados, é revolta, ok? Vamos lá. Organização de grupo para a prática de violência, está lá no 150. Aqui também
é um crime de concurso necessário. Por quê? Porque fala assim, reunirem-se 2 ou mais militares, ou seja, o tipo penal já fala que esse crime não pode ser praticado por um autor só. Tem que ser no mínimo 2, tá? Com armamento, material bélico de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou a coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar. Vejam bem, primeira questão, não é necessário que essa reunião seja duradoura. Os militares podem se reunir para um ato de violência. Perfeito? Não existe a necessidade desses militares agirem para vários atos de violência. Pode ser um ato, tá ok? Esse ato de violência pode ser contra a pessoa ou contra a coisa. Não é necessário que eles lesionem só a pessoa. Eles podem sair praticando essa violência contra a coisa, quebrando carros na rua e etc., arrombando estabelecimentos. Perfeito? Então, são 2 ou mais militares com armamento ou material bélico de propriedade militar. Então, vejam bem, não é propriedade privada. Esses militares estão com material da carga, da propriedade militar. Perfeito? Então, ele foi lá, armou, está com o fuzil da instituição, está com a arma da instituição, ok? E aí, diante desse material, diante desse armamento, ele sai, né, ou dentro do quartel, ou nas ruas, então não é necessário você fazer essa vinculação com relação ao local, porque é em lugar sujeito ou não à administração militar, e eles praticam efetivamente a violência contra pessoa ou coisa, né? Saíram quebrando as coisas, saiu batendo nas pessoas, vai cair no mesmo grupo. Artigo 151, que traz a omissão de lealdade militar. Meus amigos, primeira coisa, né? O nosso Código Penal Militar ele é muito baseado na hierarquia e disciplina. E esses 2 pilares, eles exigem efetivamente uma lealdade militar. Então, o artigo 151, ele fala que o militar, né, ou ele tem conhecimento de uma preparação, ou seja, algo anterior a um motim e revolta, e não leva o fato ao conhecimento do superior. Ou seja, nesse caso, ele não foi leal, ele se omitiu. Ele, sabendo que o fato estava sendo preparado, um crime estava sendo arquitetado, e ele se omite. Ele não pode se omitir, porque quando fala que ele tem compromisso com a disciplina e hierarquia, ele tem um dever jurídico de lealdade. Então ele cai no crime. Mas ele pode também não só ter conhecimento, como estar presente no ato. Ele não quer nem cometer o motim ou revolta, mas ele está ali. Ele está vendo a discussão. E ele não usa todos os meios que estão ao seu alcance para impedir a deflagração do motim ou da revolta. Quais são os meios que ele teria? O próprio telefone celular, onde ele faz contato, avisa, manda fechar um portão e etc., já é um ato de tomada de ação. Perfeito? Quando ele se omite, estando presente, ele vê e se omite, ele cai também no crime do 151. É óbvio, meus amigos, que eu tenho que analisar o caso concreto, né? Às vezes ele está naquele cenário e as pessoas estão monitorando ele, estão do lado dele, então ele não tem condição nem de fazer um telefonema, não é nesse caso, né? Ali ele tem, para ele cair no crime, né? O crime exige o dolo da omissão. Eu estou ali, eu realmente vejo o fato, tenho condição e não faço. O artigo 152, ele trata da conspiração. Preste atenção, senhores. Eu estou muito acostumado com o Código Penal Comum, porque eu aplico o Código Penal Comum no meu dia a dia, tá? Só que o Código Penal Militar, ele é diferente. Em alguns crimes, ele vai punir uma figura, ele tem uma figura criminal, uma figura típica, para punir a combinação, ou seja, a preparação de um crime. Perfeito? Então, existem crimes que vão
a conduta de preparação é criminalizada. No Código Penal Comum, eu tenho o quê? Eu tenho que ter atos de execução do crime para falar em penalização. Aqui eu tenho tipos penais que punem, inclusive, a preparação. O ajuste pune aquele fato antecedente à execução do crime, tá? E a conspiração 152 está nesse sentido, porque quando o artigo fala concertarem-se militares, ele fala que 2 ou mais militares, se eles estão reunidos para combinar, pactuar, ajustar o motim ou a revolta, ou esses crimes relacionados ao não cumprimento da ordem do superior, né, motim ou a revolta, vai cair na questão do crime de conspiração. Então, por mais que o crime de motim e revolta não venham a se concretizar, isso não interessa. Já existe, quando eu tenho aquele mero conserto, aquele mero ajuste, eu já tenho um crime de conspiração, que é um crime anterior. Ok? 2 ou mais militares querem praticar ou motim ou revolta. Esses atos preparatórios, então, né, de conserto, de combinação, já enquadra no crime de conspiração, 152. O militar, ele tem a obrigação de quê? De denunciar aquele ajuste, que é o que fala no parágrafo único. É isento de pena aquele que, antes de ser deflagrado o motim ou a revolta, ele vai lá e denuncia aquele ajuste que ele estava junto. Isso é a questão prevista como delação premiada, delação espontânea. Num primeiro momento eu estava ali, fazia parte do grupo, né? Estava conspirando para fazer o motim, mas antes de ocorrer o motim eu me arrependo, vou lá e pratico a delação premiada. Eu estou isento de pena. Tá ok? Vamos lá. Artigo 153. As penas dos artigos 149, que trata do motim e da revolta, e do 150, que trata da organização de grupo para a prática de violência, são aplicáveis, olha só, sem prejuízo das correspondentes à violência. Se durante aquela execução o pessoal está armado e tal, e fala que não vai sair para o serviço, etc., eles vão lá e destroem alguma coisa no quartel, vai aplicar o dano, né? Se eles batem no superior, vai aplicar uma lesão corporal, uma violência contra o superior. Então, isso tudo é eu responder, além do crime de motim de revolta, eu vou responder também do que resultou daquela violência que eu pratiquei. Tá certo? É a regra do cúmulo material. Eu somo as penas.